Olá pessoal, como vai? Eu me chamo Viviane Chaves, sou nutricionista e doutoranda pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais e estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês algumas reflexões sobre como a indústria de alimentos, por meio da publicidade, ela tem o poder de influenciar nossas escolhas alimentares. O material é curtinho, mas espero que vocês aproveitem bastante. Certamente, em algum momento da sua vida, você já se deparou com diversas propagandas de alimentos enquanto estava assistindo televisão ou estava navegando na internet. Talvez você não perceba, mas essa publicidade, que parece ser inofensiva, ela tem ditado os modos e as escolhas alimentares da sociedade contemporânea. Os seus efeitos têm impactado diretamente na saúde pública. É crescente a quantidade de matérias na televisão, rádio, revistas, internet com informações e recomendações sobre alimentação e saúde, mas poucas são as fontes confiáveis. Essa mesma publicidade confunde alimentação saudável com dietas para emagrecer. Essas matérias que se dizem informativas são, na verdade, formas veladas de fazer publicidade de alimentos ultraprocessados. E é isso que vamos ver um pouco nesse material. Então, a partir dessa contextualização geral sobre o problema da indústria de alimentos e também, né, da publicidade, é importante que a gente consiga compreender uma estrutura de sociedade, né, como ela é desenvolvida ao longo do tempo. E aí, visitando o passado, é importante a gente lembrar de dois fatos históricos que foram marcantes, né, para o que a gente compreende como sociedade até hoje, né, e como isso influenciou também, né, até as nossas escolhas alimentares. Então, a partir da Revolução Industrial e também com o afloramento do capitalismo, esses dois eventos trouxeram uma influência muito forte, né, no que a gente trata hoje em relação ao consumo, em relação ao lucro, e como isso passou a ser parte ativa da vida das pessoas, né? Então, apesar das grandes perdas, né, com as guerras mundiais, a gente também teve um importante avanço tecnológico nessa época, né? Então, isso também alcançou as mesas dos comensais. E a partir disso, né, também houve influência da tecnologia e da indústria, né, na nossa alimentação. Também nesse período a gente teve, né, um avanço na tecnologia, né, a partir dos rádios, das televisões, onde cada vez as pessoas começaram a ter um pouco mais de acesso e foram influenciadas por essas tecnologias. Então, um dos estudiosos que traz alguns conceitos que podem nos ajudar a compreender nesse universo é o Guy Debord, quando ele fala em sociedade do espetáculo. E o que seria isso? Né? Esse espetáculo, como ele bem conceitua, né, ele traz algo referente a algo grandioso, algo positivo e também inacessível. Né? Então, trazendo para o ponto de vista da publicidade, né, a gente consegue ver que o marketing, né, publicitário, ele consegue fazer uso de toda uma ideia de espetáculo, né, para agregar valor aos seus produtos, trazer uma positividade no seu consumo. Né? A gente tem exemplos bem práticos que se vê quase todos os dias, né, em relação, por exemplo, às propagandas da Coca-Cola, que sempre parece que vai acontecer algo de muito mágico, né, ao você abrir aquela garrafa e estar sempre ao redor, né, de uma mesa. E a partir, né, desse momento, o espetáculo ele quer mostrar que você passa a consumir, né, esse tipo de propaganda e também esse tipo de produto. Esse espetáculo vai estar dentro dos seus olhos, né, na sua televisão, no seu computador, enfim. E aí você começa a iniciar um processo de relação aí social mediada por imagem. Bem, um outro conceito que é importante a gente mencionar é o conceito de sociedade do consumo, do Jean Baudrillard. E aí ele vai falar que o consumo, eles são imposições publicitárias, né? E o consumo, ele é algo como sedução, né? Ele vai fazer sua manipulação a partir do objetivo final, onde ele quer alcançar, né? E só que ele está atrelado, né, a uma significância, né? Ele é observado, esse consumo, ele é visto como um signo. Então, o seu valor está nas ideias, né? Então, ele é codificado culturalmente e aí, a partir daí, ele é introjetado principalmente pelas mídias, né? Então, quando a gente faz a opção,
seja por comprar algo, né, algo que seja uma vestimenta, um alimento, seja o que for, isso vai estar atribuído a algum significado, né? Seja por uma distinção social, seja pelo valor agregado que você vai estabelecer com aquele alimento, né, ou com aquele produto, seja a forma como você quer se colocar e ser visto na sociedade. Então, a partir do que a gente consome, nos diz muito também sobre o que, ou não, né? Às vezes nos diz muito sobre o que de fato pensamos, né? Ou de fato como queremos aparecer e se mostrar numa sociedade. E aí outro autor que vai falar, né, sobre o consumo, né, e essa sociedade de hiperconsumo é o Zygmunt Bauman. E aí ele fala que o consumo é um investimento, né? Ele vai trazer um valor social, né? Mas esse consumo também, uma sociedade do consumo, ela é caracterizada pelo imediatismo, né? Também pelo esquecimento ou não aprendizado, como ele fala. Isso por quê? Porque a influência, no caso das mídias, né, como ela é introjetada, ela é tão forte que faz com que você muitas vezes nem a questione, né? Então isso acaba que a gente fica muito à mercê, né, de todas essas influências que estão em todo lugar. Outro autor que vai mencionar sobre o que ele chama de uma psicossociologia da alimentação contemporânea é o Roland Barthes, que é um escritor e semiólogo, e ele fez uma análise, né, sobre a comunicação e a publicidade voltada ao consumo de alimentos, né, para abordar essa relação entre consumidor e comida. E aí ele percebe que a comida ela é vista nesse cenário como um sistema de comunicação, de significados, né? Ela é um corpo de imagens ali que vai se fazer uso de protocolos de uso, de situações ou condutas que devem ser tomadas, né, a partir desse consumo. Bem, e aí considerando, né, todo esse contexto de sociedade de hiperconsumo espetacularizada, a mídia, né, quando ela ocupa, né, esse espaço também da cozinha, da comida tradicional, dos espaços tradicionais de comer, ela vai dando uma nova dimensão, né, à nossa cultura alimentar, né? E aí ela também agrega a isso uma maior visibilidade midiática, uma maior comunicabilidade. A questão é que isso também vai determinar os nossos modos de comer, né? A partir do momento em que a mídia ela vai imprimindo no imaginário social elementos que vão mudando nossas visões de mundo, vão modelando nossos estilos de vida e conduta. Então, ela se apropria desses novos perfis para então conseguir produzir, né, e sempre lançar, né, produtos que vão alcançar todos esses diferentes tipos de comensais. A grande questão é que a comida ela acaba nesse sentido, né, se tornando uma mercadoria. Isso é um grande problema, né, porque a gente começa, né, a ter uma maior também introdução, né, desses produtos e alimentos ultraprocessados, né, elaborados pela indústria de alimentos. Isso traz um impacto na nossa saúde pública em relação a uma mudança, né, de perfil nutricional. E aí, pessoal, né, a indústria de alimentos sendo movida pelo lucro e também pela capacidade de ter poder, né, em diversos espaços e dimensões, né, de uma estrutura social, ela vê na publicidade, né, uma estratégia para que o consumidor ele seja sensibilizado a partir desses discursos, né, que vai sendo colocado, e ele nem percebe que está sendo influenciado. Então tem uma autora que ela faz, né, um estudo em que ela categoriza, né, e descreve bem esses discursos publicitários que a indústria utiliza. Ela fala que a função desses discursos é para que se reconheça, né, o que é significativo para cada um desses consumidores. Então ela vai fazer uma categorização de 6 tipos de discurso. O primeiro deles é o discurso da tradição e identidade, né? Sempre se usa palavras, imagens que transmitem esse valor relacionado à natureza, à terra, à origem rural, que tudo isso é supostamente, né, autêntico, é puro. Como vocês podem ver, né, nessa propaganda, né, da marca Quinó, ele faz aí uma apelação, né, a um produto que é uma sopa e traz também essa terminologia de fresco. A gente sabe, né, que a marca Quinó, né, e todos os condimentos quimicamente que são produzidos, né, não tem nada de natural.
E eu acredito que eu tenho certeza que vocês também conseguem lembrar de outros comerciais que fazem esse tipo de discurso. Um outro discurso que temos é o do médico nutricional. E ele sempre vai utilizar terminologias que incorporam nessa temática biomédica e da saúde e traz esse caráter supostamente científico, né? O problema é que traz explicações nutricionais, entre aspas, e que vão se confundir, né? Vão se difundir como conhecimento científico. Mas aquilo é tudo muito breve, muito raso e também muito descontextualizado, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a marca da Sadia, né, em que seu produto traz tem menos sódio, menos conservantes. A própria marca também, o Tang, né, o suco em pó, né, que a gente sabe, né, o quanto aquilo não tem nada de nutricionalmente positivo, né, mas fala que tem uma combinação de vitaminas e também minerais como ferro e que não contém corantes artificiais, enfim. A gente vê como é apelativo nesse tipo de discurso. A marca Quali também, nessa propaganda, a gente vê aqui claramente nesse discurso nutricional. E o pior, é embasado, trazendo e utilizando, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, como uma sociedade que vai testar e recomendar a compra e a utilização desse produto. E a gente sabe que está se falando de quê? De margarina, né, de um produto que é margarina. E aí a gente vê como também é perigoso, né, esse tipo de publicidade. Um outro discurso que temos é o discurso do estético, né? E ele também é bastante apelativo. E ele vem ganhando força nas últimas décadas, né? E aí, principalmente porque, né, parece que essa nossa relação do culto ao corpo, da boa forma, né, ela tem também se intensificado, né, a partir dessa mediatização. Então, a preocupação, né, desse discurso, né, tem toda uma preocupação com a saúde, né, com o bem-estar, com o corpo, mas eles vão também se apropriando, né, desse padrão de beleza, né, baseado na magreza, na boa forma do corpo, etc, né? E sempre temos produtos como cereais, barra de cereais, e sempre com essa utilização, muitas vezes, do fit, né, e que aquilo é saudável e sempre as pessoas que estão preocupadas com o emagrecimento estão sempre consumindo. Geralmente, esse tipo de propaganda sempre também está atrelado à celebridade. Um outro discurso que temos é o hedonista, ou seja, está relacionado ao prazer como um fim, né? Através desse consumo do produto que ali está sendo propagado, né? Então, as propagandas com esse discurso, elas vão enfatizar, né, o sabor, a satisfação, né, e o sentido do gosto, né, por você comer esse alimento, né? E faz uma propaganda apelativa nesse sentido, né, que você precisa para estar feliz, né, e que isso de fato, né, vai lhe proporcionar esse sentimento de prazer. Então, é um discurso que vai levar e despertar, né, o prazer por excelência, né, essas sensações, né, e do que você pode sentir ao consumir esse produto, né. Aqui eu trouxe uma marca, né, a propaganda do Burger King, né, sempre enfatizando, né, esses hambúrgueres, né, como grande, gostoso, grelhado, né, e as fotos também elas são bem chamativas nesse sentido, e a própria também propaganda desse biscoito, né, Amori, que desperta essa paixão, né, de sensações que você vai sentir ao consumir, né, esse produto. Um outro discurso que temos é em relação ao do progresso e da modernidade, ou seja, ele vai ressaltar a praticidade, a comodidade, a facilidade, ou seja, ele vai se apropriar dessas novas formas e ritmos de trabalho e de vida que estamos vivendo, né? A ideia de que o pronto, né, sempre ressalta uma ideia de positividade, né? E ressalta também a maioria desses discursos, né, que esses avanços tecnológicos eles vão trazer, né, menos perigos sanitários, né, a uma maior condição, né, sanitária daquele produto, com menor adulteração, com maior vida de prateleira e que então seria ideal para que você possa consumir.
Por último, a gente tem o discurso do exótico e do diferenciado, né? Esse discurso sempre está atrelado a uma ideia de distinção, né? Provocando esse sentimento mesmo de exclusividade. A gente sabe que tem várias linhas, né, de produtos que elas têm os seus produtos convencionais, e em seguida ela lança essa linha premium, digamos assim, né? E aí quem faz esse consumo, né, esse consumidor, ele vai ser mais exclusivo, ele vai se diferenciar dos demais, porque ele sabe apreciar um produto de qualidade. Inclusive esse custo, né, desses produtos, eles são um pouco maior, né? Mas esse exótico, ele atrela mesmo esse sentimento também de diferenciação, né? Do que é integral, do primitivo, do silvestre, né, do valor agregado, né, àquele produto. Então, tudo isso também é ressaltado. Bem, além de todos esses discursos, a gente também tem observado, né, uma apropriação da indústria de alimentos em relação à ideia de sustentabilidade. Então, o que a gente chama de greenwash, né, essa falsidade ideológica, né, ela parte do princípio de criar uma imagem positiva daquele produto, daquela empresa, frente a uma opinião pública de que aquela marca ela tem um grau de responsabilidade ambiental. Então, vai desviar essa atenção dos reais impactos ambientais que ele tem gerado. Né? Isso é mais um dos discursos. Eu sugiro que vocês, como exercício, né, vocês, quando procurarem ou verem alguma propaganda, vocês pudessem tentar identificar, né, em qual discurso desses que a Mabel traz, vocês poderiam, então, incluir, né, e categorizar. Então, por trás dessas influências que estão muitas vezes vistas, né, nas propagandas, nos rótulos de alimentos, a gente tem também uma verdade que é muitas vezes oculta e também velada. Tem um livro chamado Uma Verdade Indigesta, dessa autora, chamada Marion Nestle, e aí ela vai abordar os conflitos de interesses que são induzidos, né, por essa interação indústria de alimentos e profissionais de saúde, principalmente profissionais de nutrição. E ela vai mostrar, né, como essa influência ela é forte, né, como ela é nociva para a questão da saúde pública, né, principalmente para o elevado índice, né, de sobrepeso e obesidade que a gente tem hoje no mundo. Então, o que a indústria de alimentos ela busca, né, muitas vezes ela está ocupando espaços que ela vai ter mais um respaldo, né, e aí o respaldo científico, que é muito perigoso, né. Então, ela está conseguindo, né, influenciar as tomadas de decisão dos governos, né, ela consegue influenciar e patrocinar, né, eventos científicos, financiar grupos de pesquisa e também pesquisas, né, muitas vezes para mostrar que aqueles produtos que estão sendo vendidos e estão disponíveis, eles não vão trazer nenhum mal à sua saúde, certo? E só para a gente ter uma ideia de como essa influência acontece, ela vai desde a impugnação, por exemplo, de projetos de lei, né, que tendem a querer uma alimentação mais saudável, adequada, né, para a população, até a questão da regulamentação da publicidade de alimentos, e até mesmo na sutileza de alguns presentinhos que essas indústrias gostam de mandar, né, para os profissionais de saúde. Então, a Marion, ela conclui de uma forma geral, né, ela tenta abordar de que essa indústria de alimentos ela é perigosa, ela está sendo nociva, muitas vezes estão sendo ocultadas nessas informações que deveriam, né, ser de fato disponibilizadas para as pessoas. É uma indústria que está fazendo uso do sistema político e do marketing para influenciar, portanto, as nossas escolhas alimentares. De tudo isso que eu tenho comentado, acho que vocês devem estar se perguntando. Mas, Viviane, não existe uma regulamentação, a indústria faz o que quer, como quer, ninguém está ali para fiscalizar. Sim, existe. Existem agências, conselhos, né, também leis que fazem com que seja regulamentado tanto a publicidade como a venda desses produtos, né? A questão é que esse processo comunicativo, né, de divulgação e também de direito à informação, ele tem que andar de mão dadas, né, à questão do direito à saúde, à questão do direito à alimentação adequada. Essa forma de publicizar, ela não pode só atender aos direitos econômicos, de lucro ou político, né?
mas ela também deve atender o direito a uma saúde, a uma alimentação adequada. Aqui no Brasil, a gente tem o CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação, né, da Publicidade, e ela atua, como o próprio nome diz, é autorregulatório, né? Então, o setor produtivo, ele tem essa participação ativa e ele é responsável pela sua própria regulamentação. Apesar de ter algumas regras, né, que são definidas pelo próprio conselho e etc., a gente sabe que um sistema autorregulatório ele acaba sendo muito mais flexível do que um sistema regulatório pelo Estado, que vai atender a legislação de uma forma muito mais determinada, certo? Então, os valores impostos, né, pelo mercado, eles não devem sobrepor o direito à saúde, certo? E da mesma forma, o direito à informação, né, e à comunicação, ele não pode estar dissociado do direito à saúde. Além disso, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é muito importante, né, para que a gente esteja atento, né, e possa denunciar essas propagandas e produtos que estão aí, né, e têm um caráter abusivo. Isso também é algo que já enfrentamos grandes conflitos e batalhas, digamos assim, né, em relação principalmente à publicidade para crianças e adolescentes. Então, essa regulamentação e autorregulamentação, né, há várias evidências científicas que têm mostrado uma falta de comprometimento ético por parte dessas empresas de alimentos, né? Embora tenha poucos estudos que mostrem que o CONAR tenha, de fato, um papel na melhoria da qualidade, né, no conteúdo das propagandas e da publicidade, né, principalmente porque a sua autoridade está muito limitada, né, e suas punições, né, não têm sido tão significativas, não têm sido tão rigorosas, né, em relação ao marketing. Mas, da mesma forma, também há relatos, né, porém em uma menor quantidade, de limitações em relação também a uma regulamentação governamental, né? E aí especifica principalmente a falta de apoio legal, né, para impor, né, leis, sanções que sejam eficazes em combate à publicidade que seja antiética, né? No Guia Alimentar da População Brasileira, né, quando ele mostra lá os 10 passos para uma alimentação saudável e adequada, o seu passo 10 já fala sobre a publicidade de alimentos. E fala que a gente tem que ser crítico, e a gente tem que ensinar ao outro também a ser crítico, né? Quanto às informações, orientações e mensagens que estão ali veiculadas à alimentação e propaganda. Além do guia, eu queria mostrar para vocês também essa iniciativa do OPA, que é o Observatório de Publicidade de Alimentos. Né? É um site que ele é realizado, né, por várias parcerias, certo? O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Aliança pela uma Alimentação Adequada e Saudável e outras parcerias, certo? E que o site mostra denúncias, né, que estão em andamento ou que já aconteceram em relação à publicidade antiética realizada pela indústria de alimentos. Além disso, a gente tem a oportunidade nesse site de denunciar esse tipo de prática. Então, a partir de tudo isso, né, que eu apresentei aqui para vocês, nos faz pensar em algumas questões para finalizar essa apresentação, né? A primeira delas, de que a gente precisa ainda, né, de aplicações mais severas, né, contra essas empresas, contra essa publicidade aí que está transgredindo, né, nossa ética, né, frente a uma alimentação adequada e saudável. Ao mesmo tempo, precisamos de incentivos, né, de apoio a essa alimentação, né, para que a gente possa compor um sistema de saúde, né, que promova essa saúde pública, né, e de forma igualitária para todos, né. Além disso, né, esse conteúdo ele deve ser problematizado pelos profissionais de saúde e pelos consumidores. A gente tem que pensar claramente, né, como ela é comercializada e o nosso papel também, né, enquanto nutricionistas, é fazer essa frente, né, em relação à educação alimentar e nutricional e fazer essa mediação, né, com os consumidores, né, que estão ali também e que precisam de orientações para que esse pensamento crítico ele seja mais efetivo. Para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, obviamente que é uma apresentação mais curta, né, e foi para trazer apenas algumas reflexões, mas eu queria deixar aqui para vocês
alguns documentários ou séries documental que possam ajudar na reflexão, como Muito Além do Peso, que é um documentário brasileiro excelente, fala sobre obesidade, publicidade de alimentos e indústria. A série documental Rotten da Netflix. Food Matters também, excelente. E as duas obras da Marion, caso vocês tenham interesse de se aprofundar e entender mais sobre essa influência, né? Esse conflito de interesse entre indústria, ciência, política, né? Então, essas duas obras da Marion dá essa visão para vocês. Aqui está as referências, caso queiram se aprofundar, né? Alguns conceitos e questões que eu trouxe. Queria agradecer, né, a oportunidade de dividir esse tema com vocês e espero que vocês aproveitem o material. Caso queiram entrar em contato também, eu vou deixar aqui o meu e-mail, vocês podem ficar à vontade para perguntar alguma coisa ou até mesmo compartilhar, né, algum material. E muito obrigada.